Queridos camaradas e estimados amigos, quero começar por dirigir uma saudação à Associação Valgrande, que hoje aqui nos acolhe, a todos os camaradas e amigos que estiveram envolvidos na organização deste jantar. Eu ouvi dizer que temos cá hoje alguns amigos que pela primeira vez estão numa iniciativa da CDU. Quero dirigir-lhes também uma saudação especial e dizer-lhes que esperamos que seja a primeira de muitas. E que contamos com eles também para a batalha que temos que travar nos próximos dias e nas próximas semanas. Há de ser uma batalha de esclarecimento, de informação, de mobilização em torno das razões para o voto na CDU. Nós entramos, digamos que de hoje para amanhã, numa nova fase desta batalha, a última fase e mais importante desta batalha, onde vai ser muito importante avançar nesse esclarecimento, nessa mobilização em torno das razões para o voto na CDU. Há uma primeira e incontornável razão, que é lembrar o papel determinante que a CDU teve nos últimos anos da vida nacional. É lembrar que ainda não há muito tempo, há pouco mais de 3 anos e meio, Portugal tinha sido conduzido por via de um programa de intervenção da União Europeia, subscrito por 3 partidos, o PS, o PSD e o CDS, e por via da ação de um governo do PSD e do CDS, Portugal tinha sido conduzido a uma situação que muitos de nós provavelmente não esperariam ver depois do 25 de Abril. Nunca, como nesse tempo, nós conhecemos taxas de desemprego tão grandes no nosso país. Nunca, como nesse tempo, depois do 25 de Abril, nós vimos realidades como a fome sentarem-se à mesa de muitas famílias. Nunca, como nesse tempo, depois do 25 de Abril, nós vimos centenas de milhares de portugueses, na sua esmagadora maioria jovens, a terem de sair do país por aqui não encontrarem as condições de vida e de sustento para si e para os seus que esperariam encontrar. E é bom não nos esquecermos, nem deixarmos que outros se esqueçam, que isto não aconteceu há muito tempo e que ainda não há muito tempo, numa noite de eleições, os 2 partidos que estiveram no governo e que fizeram isto tudo faziam a festa. Faziam a festa e preparavam-se para mais 4 anos no governo a fazer o que tinha ficado por fazer. Lembrem-se do corte de 600 milhões de euros nas pensões em pagamento, não é nas pensões futuras, é nas dos atuais pensionistas e reformados, que tinha sido já acordado com a União Europeia. Lembrem-se daquilo que nos tinham dito que era temporário, mas que já tinham avisado que ia passar a definitivo, os cortes nos salários, as sobretaxas nos impostos. Lembrem-se também dos projetos para alterar a Constituição, que algumas vezes impediu que tivessem ido tão longe quanto queriam. E logo nessa noite, em que esses 2 partidos faziam a festa, houve uma e apenas uma força, a CDU, pela voz do secretário-geral do PCP, que logo nessa noite disse aquilo que até então mais ninguém tinha afirmado. Eles não ganharam, eles perderam esta noite. E só se outros não quiserem é que não se dá correspondência na Assembleia da República a esta derrota que o povo lhes ditou nas urnas. Sentem hoje, e muito justamente, todos aqueles que deram o seu voto, que deram a sua confiança à CDU, que ela não foi traída e que esse voto foi um voto útil, muito útil, podemos dizer, para deixarmos de discutir, que era isso que durante 4 anos dominou a vida nacional. Quanto é que ia ser o próximo corte nos salários? Quanto é que ia ser o próximo corte nas pensões? Qual é que ia ser a próxima empresa a ser privatizada, para passarmos a discutir quanto é que vamos recuperar nos salários, quanto é que as pensões vão ter de aumentar, quanto vai aumentar o orçamento da saúde e quais as empresas que vamos recuperar para o controle público. Só isto não é pouca coisa e é bom lembrar que por detrás de todas e de cada uma das medidas positivas aprovadas ao longo destes anos esteve a intervenção decisiva e determinada da CDU, das forças que compõem a CDU, o PCP e o Partido Ecologista Os Verdes.
o fim dos cortes nos salários, o aumento das pensões contra aquilo que o PS queria inicialmente, que não tinha sequer inscrito no seu programa, tinha apenas a proposta de descongelar as pensões, o que levaria a atualizações em função da taxa de inflação, ou seja, alguns poucos cêntimos a cada ano, quando foi possível. Logo no primeiro ano afirmámos, ficámos sozinhos, mas no segundo ano insistimos e conseguimos um aumento geral e extraordinário das pensões, repetido uma segunda vez e agora uma terceira vez também este ano. Há gratuitidade dos manuais escolares para todo o ensino obrigatório. Há diminuição das taxas, do preço das taxas moderadoras na saúde. Há recuperação dos dias feriados que nos tinham sido roubados. E sim, camaradas e amigos, entre muitas outras medidas, mas permitam-me que sublinhe uma que já aqui foi hoje referida, a conquista do passe social intermodal, que pesou tanto. É verdade que também aqui estivemos sozinhos a exigir essa medida, não foi só há 2 anos, é uma medida pela qual a CDU vem lutando há quase 20 anos, persistimos, nunca desistimos ao longo deste tempo e aí está implementada uma medida essencial para a mobilidade nas áreas metropolitanas. Uma medida que pesou e pesa na carteira de muitas famílias, ou que aliviou e alivia a carteira de muitas famílias e, por isso, uma medida com um enorme alcance social, mas também uma medida com um enorme alcance ambiental. Em nenhum país da União Europeia terá sido feito nos últimos anos uma medida com tamanho alcance ambiental, pelo que ela significa de poder encostar milhares de carros que servem para o transporte individual e dar primazia ao transporte público, contribuindo para diminuir as emissões de gases com efeito de estufa para a atmosfera e para combater, então, as alterações climáticas. Alguns descobrem a sua vocação ambiental apenas quando há eleições. Para a CDU, esta é uma preocupação cotidiana que todos os dias inspirou a nossa intervenção cá no país, e aí está esta medida do passe social intermodal a demonstrá-lo, mas também no Parlamento Europeu, onde fomos a força que mais interpelações fez em torno das questões de ambiente, enfim, poderíamos dizer, em todas as questões. Esta é daquelas áreas em que fizeram mais os 3 deputados da CDU do que todos os outros 18 portugueses todos juntos, e também isto podemos afirmar com orgulho, olhando para o que foi essa intervenção, é que não foram todos iguais ao longo destes anos. É comum nas campanhas eleitorais falar-se muito daquilo que se pretende fazer. E nós também temos uma declaração programática da qual temos procurado falar alguma coisa. Mas é importante também, e esse hábito nem todos o têm, de não apenas dizer o que nos propomos fazer, mas prestar contas do trabalho que lá andámos a fazer. E a CDU fê-lo. Demos conta das interpelações, das intervenções, dos relatórios, dos pareceres, das propostas de alteração a regulamentos e diretivas que lá apresentámos, e este é um trabalho único, inigualável, que nós temos dito. Não teme comparações, pelo contrário, deseja que essas comparações possam ser feitas, porque a fazerem-se são mesmo a melhor demonstração de que não foram nem são todos iguais, ao contrário do que às vezes alguns nos querem convencer. Não foram todos iguais quando foi preciso defender no Parlamento Europeu a valorização do trabalho, a valorização dos salários e dos trabalhadores, a valorização dos direitos sociais. Tivemos alguns que votaram, por exemplo, diretivas que representam retrocessos nesses direitos sociais. Por exemplo, na proteção na maternidade e na paternidade. Foi o caso de PS, PSD e CDS. Os mesmos que votaram para abrir caminho a um mercado pan-europeu de fundos de pensões privados, para que se jogue na roleta da especulação os descontos de milhões de trabalhadores. Descontos que permitem assegurar, indo hoje para a Segurança Social Pública, a esses trabalhadores uma existência descansada e tranquila ao fim de uma vida de trabalho. Mas que alguns querem desencaminhar, desviar da Segurança Social Pública, pondo em causa a sua sustentabilidade para o negócio dos fundos de pensões privados. Não faltou quem lá estivesse para viabilizar este caminho. PS, PSD e CDS.
a CDU esteve lá a denunciá-lo e a combatê-lo. E é também isto que vai estar em causa nestas eleições. Para aqueles que pensam que às vezes estas eleições têm pouco que ver com a nossa vida aqui de todos os dias, que não são tão importantes quanto outras, aí está uma demonstração do quão importantes podem ser estas eleições. É também o futuro das pensões de milhões de trabalhadores aquilo que se vai jogar nestas eleições. Quando foi preciso que lá estivesse uma voz a defender os setores produtivos nacionais, a defender a produção nacional, a agricultura, as pescas, a indústria nacionais, esteve lá a voz da CDU a fazer propostas de alteração aos regulamentos, às diretivas que aprovaram as políticas comuns de agricultura, de pescas e de indústria. As mesmas que levaram a que Portugal, em 30 anos, tivesse perdido 700 mil hectares de superfície agrícola útil, que tivesse visto fecharem portas 300 mil explorações agrícolas e que hoje tenha levado à situação em que o país se encontra, com déficit agroalimentar de 3 mil milhões de euros por ano. Não somos, ao contrário do que às vezes nos querem fazer crer, Portugal não é um país pobre. É um país que foi empobrecido por políticas como esta, mas é um país cheio de recursos e de potencialidades para que, se bem aproveitados, darem um grande contributo para o nosso desenvolvimento, para a criação de riqueza, para a criação de emprego, para responder a tantos dos problemas que o país enfrenta e que continua a enfrentar, e não tenhamos ilusões a respeito disto. Problemas que não encontraram resposta por mão do governo minoritário do PS ao longo destes anos. E que contaram também no Parlamento Europeu com decisões que dificultaram essa resposta. Porque o investimento que hoje nos falta nos serviços públicos, na saúde, na educação, nos transportes, na habitação, na cultura e em tantas outras áreas é limitado por legislação da União Europeia, como o Pacto de Estabilidade ou a legislação da governação económica, que teve partidos no Parlamento Europeu, partidos portugueses no Parlamento Europeu, a aprovarem-na, PS, PSD e CDS. Mesmo aqueles que agora acordaram para a falta de investimento nos serviços públicos, não faltaram com o seu voto no Parlamento Europeu, na hora em que a Comissão Europeia vem de lá com as suas recomendações, e o que é que a gente lá vê? Cortes na despesa primária na saúde, cortes nos salários e flexibilização das leis laborais. É bom que todos saibam que é este tipo de recomendações que também são votadas no Parlamento Europeu e que foram votadas favoravelmente por estes três partidos, PS, PSD e CDS. É bom que se lembrem disto, sobretudo quando voltamos a ver em cima da mesa propostas de alteração das leis do trabalho, que em vez de combaterem a precariedade e a instabilidade que existe na vida de milhões de trabalhadores, o que querem é somar a essa instabilidade mais instabilidade. Ainda ao encontro das recomendações da Comissão Europeia, criar períodos experimentais ao fim dos quais o trabalhador se pode ir embora sem nenhuma compensação, sequer subsídio de desemprego, e vem outro fazer o mesmo serviço, como acontece nas propostas do PS para levar os períodos experimentais até aos 6 meses, ou permitir que aquilo que hoje a lei não permite, a precariedade, determinadas situações de precariedade, passem a ser permitidas desde que o empregador, desde que o patrão pague uma pequena taxa de precariedade. É tudo isto, camaradas e amigos, também que está em causa nestas eleições, porque tudo isto passa também pelo Parlamento Europeu e por discussões e votações que lá são tidas. Temos, eu dizia isso ao início, temos agora nos próximos dias e nas próximas semanas, nas próximas 2 semanas, uma grande tarefa pela frente. É a tarefa de levar para lá destas paredes aquele que tem sido o esclarecimento que nos temos esforçado por fazer, a informação que nos temos esforçado por dar sobre aquilo que fizemos e, sobretudo, sobre aquilo que lá queremos fazer, que é importante que se faça nos próximos anos. Tudo aquilo em que avançar é preciso. E temos dito e repetido que avançar é preciso e avançar é preciso na melhoria das condições de vida da generalidade da população, na resposta aos problemas do país, na valorização da produção nacional, da agricultura, das pescas, da indústria nacionais, na valorização do trabalho e dos trabalhadores, na valorização dos serviços públicos. Em tudo isto é preciso avançar. Mas o caminho mais seguro para conseguirmos garantir estes avanços
é dando força à força que esteve por trás de todos e de cada um dos avanços que conseguimos nos últimos anos e que lutou mais que nenhuma outra, cá e lá no Parlamento Europeu, para que estes avanços se concretizem. Há de ser... vai ter de ser uma batalha travada amigo a amigo, que nenhuma conversa fique por fazer com outro vizinho, outro familiar, outro camarada, outro colega de trabalho, para levar mais longe aquilo que está em causa nestas eleições, aquele que é o projeto da CDU. Para que ninguém tenha dúvidas e para que não haja confusões, o voto acertado é no último quadrado, é no quadrado da CDU. E, camaradas e amigos, a Maria da Luz dizia há pouco uma coisa muito importante. É que, lembrando que nós na CDU, as forças que compõem a CDU, não andam aqui apenas quando há eleições. Estamos na luta de todos os dias ao lado das populações. E ela dizia, dia 27, qualquer que seja o resultado, cá estaremos. E estaremos. Mas, camaradas e amigos, é nosso dever nesta altura avisar as populações que lutaram ao nosso lado pela defesa dos serviços públicos, avisar os trabalhadores que lutaram ao nosso lado pela valorização do trabalho e dos direitos dos trabalhadores, que a força que derem à CDU nestas eleições será a força com que eles próprios vão contar no dia 27 para travar todas as lutas que vamos ter de travar. Pela valorização do trabalho e dos trabalhadores, pela valorização dos serviços públicos, pela resposta aos problemas do país, para avançar, porque avançar é preciso. Viva a CDU!